Alô, alô, você. Meu nome é Diego. Prazer em conhecer você. Em conhecer você que está assistindo. Esse é o primeiro vídeo do canal. Né? Meu nome é Diego, mais uma vez, reiterando. E vamos lá. O intuito do canal é a gente debater ideias, a gente discutir alguns assuntos. Né? Eu emitir minhas opiniões, eu não sei de tudo. Na verdade, eu sou uma pessoa comum. Né? Há um tempo atrás eu lia bastante, mas atualmente eu estou retornando esse processo de novo. Estou retomando esse hábito da leitura, do estudo, de entender as coisas. Eu passei um tempo parado com relação a isso. Enfim, mas o principal mesmo do canal, para mim, eu acredito que é um tema muito, muito importante, que a gente precisa debater mais, que a gente precisa falar mais sobre isso, é com relação à evolução humana. A gente precisa evoluir humanamente falando. Com o decorrer da história, eu acredito que nós tivemos muitas evoluções, né? Evolução industrial, evolução tecnológica, né? A ciência está evoluindo, mas eu percebo que humanamente a gente precisa evoluir um pouco mais, né? Então precisa desse movimento, evolução humana, né? A gente precisa ter um tema falando sobre isso, falando sobre a gente evoluir como seres humanos, né? No mundo atual, no mundo contemporâneo, a gente, eu acredito que existe muito partidarismo, né? Muitas pessoas pensando de formas distintas, um pensa em A, outro pensa em B, ou esquerda, direita. Aí tem os negros contra os brancos e vice-versa, aí tem os ricos contra os pobres e vice-versa. Aí a gente tem os homossexuais com os héteros, né? E vice-versa. Bissexuais, enfim, religiosos, uma católico, outro é evangélico, outro é outra coisa, uma espírita, enfim. A gente precisa, eu acredito, na minha visão, eu sempre vou trazer essa palavra, achismo, porque eu acredito que cada ser humano, tudo aquilo que o ser humano conhece, advém do seu ambiente e das suas experiências de vida, né? Então tudo que está na minha cabeça hoje, ele veio do ambiente no qual eu estive inserido, e dentro desse ambiente pessoas falaram e emitiram opiniões, e de alguma forma isso entrou em mim, o livro que eu li, alguma notícia que eu vi na televisão, tudo isso, né? A educação que minha mãe me deu, o contato com os parentes, com os amigos, o meu ciclo ali, tudo isso foi me moldando e me fez chegar onde eu cheguei hoje, né? Então, grande parte do que eu sou foi meio que construído, né? Com o tempo. E em um dado momento eu comecei a ter minhas próprias conclusões, né? Comecei a ter as minhas próprias ideias, né? Mas, mesmo assim, eu acredito que grande parte do que eu sou foi meio que construído. E isso meio que acontece com todo mundo, né? Ninguém nasce sabendo de nada. E eu percebo que tem muita gente emitindo opiniões sobre assuntos que aconteceram lá atrás, assuntos esses que ela nem viveu, que ela nem presenciou, e a pessoa fala com uma autoridade tremenda. Então eu gosto de falar, eu sempre trago essa palavra achismo, que é algo que eu acho, né? E eu vou falar aquilo que eu acho, né? As minhas experiências de vida, aquilo que eu vejo na vida de outras pessoas. É claro que tem coisas que não tem como você emitir opinião, né? A ciência diz algo, foi comprovado, tiveram estudos, recolheram de amostragens, fizeram pesquisa ali durante anos e chegaram a uma determinada conclusão. Aí não pode eu dizer que o meu achismo, que eu acho que é isso, né? Sendo que tem uma comprovação ali de que realmente não é isso. Terão coisas que eu posso trazer aqui, segundo o meu achismo, que a ciência, uma outra fonte de conhecimento, vai dizer, vai argumentar e vai ter comprovações do contrário. Não me julguem. Mas se julgar também não tem problema. Não tem problema não. A gente tá. Essa questão da mídia, das redes sociais, é isso. Quando você bota sua cara aqui, você tem que saber que você pode ser julgado. E eu não. Confesso que eu não tô. Não me importo muito com julgamento alheio, não. Porque as pessoas sempre vão fazer isso. Então, independentemente de qualquer coisa que você faça, sempre vão ter pessoas que vão aprovar aquilo que você faz e vão ter pessoas que vão julgar, vão discordar. Então, isso já é normal, vai estar tranquilo com relação a isso. Mas, enfim, o ponto é que
várias pessoas pensam de forma diferente, está tudo bem, não tem problema. Na minha visão, segundo o meu achismo, não tem problema as pessoas pensarem diferente, isso é bom, isso promove a evolução, a gente, né? Na minha visão, sim. O problema é quando a gente divide um ser humano para cá, um ser humano para lá, né? Quando a pessoa vai para um lado, a outra vai para o outro, né? E acaba que a gente perde força. Imagine se os gays, os negros, os brancos, homossexuais, os religiosos, aqueles que têm... Desculpa aí, meu nariz está meio coçando. Mas está tudo bem, está tudo, não importa. Os políticos também, aqueles que se identificam com esquerda, com direita, a gente tirar tudo isso e cada um continua assim, com as suas crenças, continua assim com a sua filosofia, seu estilo de vida, não tem problema. Mas que a gente se respeite, mas que a gente se ame, parece que a gente promova o bem-estar mútuo um do outro, né? Eu acredito que, falando de evolução humana, o ponto principal é esse. A gente contribuir uns para um com o outro, né? Para que a gente transforme e melhore a vida um do outro, né? Falando desse ponto, evolução humana, é bem amplo, é um tema bem amplo, assim. Que eu estou apenas no começo, eu também estou estudando, estou lendo, estou tentando entender um pouco mais sobre isso, mas eu acredito que eu vou tentar trazer um pouco disso, de evolução humana, promover a evolução humana, eu vou trazer a minha opinião e que vocês curtam, comentem, compartilhem o vídeo embaixo, principalmente comente, que aí eu vou dar uma olhada nos comentários, aí eu vejo a opinião de vocês, né? E aí eu vou ler, eu vou estudar, vou trazer mais vídeos, eu vou emitir opiniões e vocês emitam a opinião de vocês, né? Logo mais à frente a previsão aqui. Talvez eu venha com lives, algumas coisas desse tipo, assim, para que a gente tenha mais conexão, mais proximidade, né? O vídeo já está em quase 10 minutos, mas o ponto é esse, evolução humana. A gente precisa se unir. O cerne principal é esse, a gente precisa se unir. Gente, a gente evoluiu tanto tecnologicamente, a gente evoluiu tanto com a ciência, com tudo, mas eu acredito que está na hora da gente evoluir como ser humano. A gente vive numa bolinha aqui, ó, chamada Terra, planeta Terra. E às vezes eu tenho a sensação de que a gente vive que nem os ratos, assim, né? A gente fica nas nossas bolhas ali. Às vezes é uma bolha mais ampla, né? Status, por exemplo, com relação a status, com relação a poder, com relação a qualquer espécie de controle, né? A gente meio que fica alienado numa bolha ali, né? Então, tipo, a pessoa, por exemplo, ela passa em um concurso público, ela fica naquele cargo ali, e para ela a segurança dela é aquela e o mundo dela gira em torno daquilo e o resto acabou. O político, ele, quando ele é eleito ali, ele ocupa o cargo e aí ele fica lá e para ele o mundo é aquele, a realidade dele de vida é aquela, né? A gente tem que pensar de uma forma mais ampla, mais macro. A gente precisa pensar no todo. Não dá pra... eu não acredito que essa estrutura que a gente criou, né? Tudo isso que a gente criou até hoje, né? Falando de entretenimento, a estrutura política, né? A gente vai falar muito sobre política, é um ponto que eu gosto de falar. Porque política interfere na vida de todo mundo, né? Então, o religioso tem que falar sobre política, o espírita tem que falar... o espírita é o religioso, né? Os religiosos têm que falar sobre política. Tem que ser ensinado algo sobre política nas escolas, tem que ser aplicado direito constitucional, as pessoas precisam saber entender as suas leis. Todas as ações públicas precisam ser públicas, porque a gente está falando de dinheiro público, né? Então, eu acredito que tudo que se trate de público, né, que tem esse nome público, tem que ser público para todos, né? O governo não pode, de forma alguma, colocar sigilo em contas públicas, né? Isso é até irracional, isso é até incoerente, porque é o dinheiro do contribuinte, né? É o dinheiro de todos, é o meu dinheiro e é o seu dinheiro. Então, como que alguém, né, vai dizer, agora não, o dinheiro é de vocês, mas eu vou colocar sigilo aqui e eu vou gastar de forma discricionária, da forma que eu bem entender? Claro, não pode. Então, a gente vai ter muita coisa pra gente falar. Vamos falar sobre muitas coisas aqui, né? Se for apenas uma palhinha, né? Vamos ter os próximos vídeos aí. Então comente, compartilhe. E mais uma vez, o foco é esse, evolução humana. Então, falando de evolução humana, eu acredito que a gente pode entrar com política, porque a política influencia na vida humana, a gente pode entrar com
espiritualidade já é uma coisa mais específica, mas a gente pode falar um pouco sobre isso também. Porque também tem um aspecto de evolução humana, porque a religião, ela tá presente na vida de todo mundo, né? Enfim, a gente vamos falar sobre muita coisa aí. Esse é apenas o primeiro vídeo, eu vou finalizar aqui só com essa palhinha mesmo, assim, só para o vídeo não ficar muito longo. Curta esse vídeo aí, comenta, compartilha, ajuda nós. Vamos interagir, isso aqui é uma rede, não é... Eu não quero ficar aqui instruindo ninguém a nada, faça isso, faça aquilo, porque eu não sou detentor da verdade. Na verdade, eu sou bem leigo em muita coisa. Eu posso saber sobre muita coisa, mas no final eu não sei nada sobre o que eu sei, na verdade, né? Como tem aquela frase, só sei que nada sei, eu me identifico bastante com ela, não sei de nada. Quanto mais eu vivo, quanto mais eu experiencio, eu chego à conclusão de que pouca coisa eu entendo, pouca coisa eu compreendo. Mas uma coisa é fato. A existência humana, a minha existência aqui agora, é a coisa mais importante da vida. Então, a gente não pode tratar órgãos públicos como mais importantes do que a vida humana. Um prédio, uma estátua que está lá na frente do Planalto, ser tratado como algo mais importante do que a vida humana. É isso, enfim. Eu já estou falando demais. Vou finalizar o vídeo por aqui. A gente se encontra no outro vídeo, já com um tema específico, já falando só sobre aquilo lá. E é isso, de novo, compartilha, comenta aí. Bora!